jogo, 3 dias pro próximo, né? Então, o que não funcionou hoje, que dá para resolver aí pro próximo confronto contra o Yumas? Eu acho que em relação ao jogo que eu vi do Atlético contra o Anápolis, a gente conseguiu bloquear as principais jogadas, né? Conseguimos marcar um pouco mais alto, surpreendemos até em algum momento essa pressão um pouco mais alta. Tivemos felicidade do lance do gol, a gente conseguiu neutralizar dentro da área o encaixe, que o Atlético pesa com 5, 6 jogadores dentro do funil, dentro da zona de finalização, e mérito do jogador pela qualidade que tem, acertou a finalização de fora. Depois, chato, né? Segunda rodada do campeonato, a gente vinha falar com relação à arbitragem, mas eu achei os critérios totalmente descabíveis, né? Foram 40 e alguma coisa, falta do Atlético, um cartão porque o jogador saiu pelo lado errado e nós todo instante faltas, né? O lance do pênalti, confesso que não vi, mas o que eu vi do lance do campo, houve a falta antes, os dois disputando espaço ali, teve um lance no Ivan bem parecido que o VAR não chamou, então infelizmente as duas equipes saíram reclamando, né? Com o Ciclo Lacerda da mesma forma, pela maneira que ele administrou o jogo, né? Marcando faltas e não punindo, em outros momentos punindo faltas que não existiram, então infelizmente pesou um pouco, mas acho que o abismo com relação à parte financeira, investimento do Atlético, a gente dentro do campo equiparou isso, né? Os números do jogo, de tentar finalização, a gente tentou buscar soluções no intervalo para corrigir e atacar pelos dois lados, né? Conseguimos equilibrar isso, entramos logo no início do segundo tempo pelo lado esquerdo, infelizmente não foi suficiente para a gente reduzir essa distância no início, vai ficar só para o final, mas manter a cabeça, parabenizar os atletas pelo empenho, pela luta, por tudo que a gente está encontrando dificuldade no dia a dia. Eles são muito guerreiros e está representando a Aparecidense da melhor forma, e domingo é um campeonato à parte, né? Contra o Yumas, a gente tem que estar mais assertivo, melhorar o nosso último terço aí para, dentro desse controle do jogo, das situações que a gente cria, transformar em gol. Renan, ainda sobre esse assunto da arbitragem, aprofundando um pouco mais, esses erros que você citou, você acredita que foi preponderante para o resultado final? O Atlético teve volume para a vitória, só que quando tu toma um gol e no último lance do primeiro tempo para o jogo, o VAR chama, marca o pênalti, aí no segundo tempo ele teve, nós fizemos as 6 paradas, 6 trocas e 3 paradas, o Atlético também teve atendimento, choque de cabeça, em lance que não era um choque de cabeça, parou o jogo. Ele dá 2 minutos só de acréscimo. E fora o critério de arbitragem, né? Tem formas de controlar o jogo, a falta faz parte, né? Está na regra, e também está na regra que o revezamento de falta e falta de centro de campo, o juiz pode punir com amarelo, para sinalizar que o jogo está parando muito. E ele não fez isso. Então o Atlético usou muito esses atributos de controlar o jogo, e está no direito dele, e eu estou no direito também de reclamar que o árbitro não entendeu dessa forma, mas pro lado da Aparecidense ele entendeu. Todas as faltas nós foram punidas com amarelo, e isso prejudicou bastante. Agora, como que a Aparecidense chega para esse restante do Campeonato Goiano, depois dessa derrota aqui dentro de casa? O restante é pesado, segunda rodada, né? A gente vê um campeonato totalmente equilibrado. O Centro-Oeste, que eu vi muitos da imprensa perguntar que foi um jogo horrível em Nerópolis, o Presidente e Centro-Oeste. O Centro-Oeste foi lá e empatou com a Anápolis, que é uma equipe de Série C, que tem o treinador que foi vice-campeão, que tem um trabalho, que tem uma estrutura. Então o estadual é assim mesmo, muito equilibrado. Hoje nós queríamos muito pontuar, de saber da importância, jogando em casa, uma vitória, um empate, sabendo da dificuldade que é. Conheço muito o trabalho do Lacerda, da comissão dele, sei da qualidade que ele tem, sei do elenco, né, que ele montou, por mais que seja um trabalho de início, tem diferença com relação a isso, mas nós não nos assustarmos com essa derrota, ajustarmos as coisas. Acho que tu acaba o jogo com 4 atletas de 20 anos, né? Um deles faz o gol. São atletas que não tinham tido minutagem ainda em profissional. A gente fez 5 jogos de pré-temporada, sendo só 2 contra equipes profissionais. Então nós temos 3 jogos de nível profissional para esses atletas, e eles dando a resposta, comprando as ideias, performando. O Arthur fazendo o gol hoje, Luan criando situações, o próprio Luiz Guilherme, que é um jogador emprestado pelo Atlético, e ele neutralizou um lado importante do Atlético, um lado forte, uma arma positiva. Então a gente não se perder com relação ao resultado, assim como a gente não pode se empolgar também quando a vitória ela vai vir. Nesse momento ter equilíbrio, passar confiança para esses atletas e seguir acreditando no trabalho. A dificuldade é grande, desde que a gente assumiu aqui, a gente era sabedor desse momento da Aparecidense, e muitas coisas a gente está tentando ajustar ainda dentro dos processos do clube, dentro da montagem do próprio elenco ainda, mas os jogadores estão de parabéns pela postura, por acreditar. A gente fez o Atlético em alguns momentos se livrar da bola, isso
Não é toda equipe que vai conseguir fazer contra o Atlético, né? E então é valorizar isso, ajustar, tem que sempre ter ajuste pra gente buscar a vitória contra o Yunus. Você citou essas dificuldades, são as questões salariais e de que forma isso não vai impactar, né, nessa sequência de campeonato. É claro que está no começo, de que forma blindar a equipe para isso não atrapalhar em campo? Não, os salários estão em dia aqui, a diretoria fez um esforço enorme, gigante, mas a gente está falando de uma folha de 180 mil, né? Então, os jogadores compraram a ideia pela oportunidade, é o que eu falo para eles. Eu tenho bem claro que se a Aparecidense estivesse em um outro momento, daqui a pouco naquele momento de Série C, com investimento alto, com ajuda de governo e muita coisa envolvida, daqui a pouco não seríamos nós os escolhidos para estar aqui, né? Tanto eu que estou com 3 anos de carreira como treinador, por mais que me preparei para isso e acredito que a nossa equipe mostrou organizada, mostrou a ideia dentro do jogo, e isso comprova isso que eu estou falando. Então os jogadores compraram essa ideia, a gente sabe da dificuldade e é o que eu digo para eles. Nós temos a capacidade de, com resultado, com níveis de atuações como hoje, transformar em resultado, retornar aquela Aparecidense que eu encontrei como atleta, a gente viu por muito tempo, e agora está no momento, e são momentos, são cíclicos, né, que o clube enfrenta, e nós estamos aqui com toda a honestidade para trabalhar, ajudar a Aparecidense a passar por isso, e tomara que a gente consiga ter esse resultado para estarmos aqui também quando melhorar as coisas. Tá aí então, Geninho.